Até que veio o Covid em 2020 e lamentavelmente, eu peguei o Covid, né? Porque a gente fomos aí a primeira cidade em Franco da Rocha a montar um hospital de tenda, né? Para dar suporte para a Covid. Aí acabei contraindo o Covid. Fiquei na UTI, né? E aí vamos dar um parênteses, porque eu quero falar sobre a Aí ela COVID. entra, né? Foi desesperador, porque no início ele não acreditava que ele pudesse estar com Covid. Ele montou praticamente uma semi-UTI dentro da nossa casa. Aí até que ele foi só piorando. Até que eu liguei para um médico, um amigo nosso, muito querido, assim. E aí ele disse, olha, se você não levar ele para o hospital, o Carlão para o hospital agora, eu vou chamar o SAMU para ir buscá-lo. Nossa. E aí quando ele chega no hospital, ele já chega indo para UTI, ele já chega muito mal. E aí a gente já foi separado, eu fui para uma sala e eu, graças a Deus, não peguei Covid. Eu nunca peguei Covid, Nossa. né? Não, inexplicavelmente. Ser, né? Sim. A NASA tem que estudar a Sabrina, porque olha, Sim, eu sempre falei, a NASA tem que... Porque a Sabrina cuidou de mim depois que eu recebo alta. Pós, absolutamente todos Só os ela teve momentos, assim, né? E ela não pegou, né? Falei, E aí ele vai pra UTI, 2, 3 dias depois ele me liga... no meu celular, eu tava no consultório, porque a gente tava nessa linha de frente também. E ele disse pra mim, eu tô me despedindo, tô ligando pra me despedir, porque eu vou ser entubado nesse momento. E a partir dali a gente não sabe o que vai acontecer. Né? Então, eu estou me despedindo de você. Nossa, ele mandou uma mensagem bem... Mandei até... direta. Bem direta. Não, é porque assim, na verdade, como a gente já vinha trabalhando muito, até fico emocionado. Sim. Quando o Covid estava para vir, eu sei que o assunto não é esse, mas é bom o pessoal entender. Nós fomos treinados, nós recebemos um treinamento para que a gente não entubasse, né, o paciente inicialmente. A gente, né, uma vez que se entubasse... A chance do paciente, a sobrevida era muito pequena. E aí nós começamos a entubar, né? Entubar o paciente. O que é entubar? Colocar um tubo no paciente, conectar ele a um respirador, para facilitar o quê? Para melhorar a ventilação pulmonar dele. Para quem teve o Covid vai entender o que eu estou falando. É uma sensação de quem está morrendo afogado. E você recebendo o oxigênio e você não consegue respirar. Seu pulmão vai ficando endurecido, tal, difícil fazer a contração pulmonar, né, do diafragma, e a gente vai tendo aquela falta de ar, mesmo com oxigênio, mesmo tendo um aparelho chamado CPAP, empurrando oxigênio de alta pressão. Aí eu conversei com a equipe, falei, olha, eu acho melhor me entubar, né, porque eu não vou sair dessa. Mas se entubar, você sabe que as chances são, né, eu falei, mas eu prefiro. E aí eles entraram num consenso, a equipe, meio contra gosto, né? Eles não queriam e acabaram me entubando. E aí, falei, me deu o celular, a única força que eu tinha era falar com eles. A Sabrina. Mas eu tinha uma esperança muito grande, eu sempre acreditei, e eu saía dessa, né? Ele se despediu de mim e, obviamente, eu falei com ele, mas desmoronei depois, né? Foram 30 dias, eu tendo notícias que de manhã ele morreria, à tarde ele melhoraria, e aí ele pegando fungo, que a gente teve que importar medicação. Trabalho, e aquela loucura, e eu tendo que atender pessoas, porque eu estava na linha de frente, mas dentro de casa eu não o tinha. A nossa filha, ela meio que parou de falar, se isolou. Eu tive a minha mãe, que é a minha vida, assim, que me ajudou demais nesse processo. Tem até um vídeo icônico, assim, né? Que, andando até mim, quando ele saiu, mas foram os únicos passos que ele conseguiu dar. Mais nada, não conseguiu. Porque depois ele voltou para casa de cadeira de roda, ele voltou para casa de fralda, ele voltou para casa sem conseguir comer. Não conseguia. Ele não sabia sustentar uma colher, não conseguia falar as palavras completamente. Então, sim, foram 5 meses de reabilitação. Foram 5 meses que eu atendia 2 pacientes, voltava para casa, eu trocava a fralda, dava de comer. Usava fralda. Fazia essa coisa da fisioterapia, ele tentava andar de bicicleta. Ajudando. Tentando, né, nesse processo. E porque, na verdade, ele voltou muito, muito debilitado. Debilitado demais. E as pessoas não entendiam isso, porque era início de Covid, então eu não tinha fisioterapeuta para me ajudar. Eu não tinha ninguém. As pessoas não
não tinham medo de estar próximo a essa pessoa, De pegar, né? E nós moramos num condomínio, foi terrível as pessoas, essa falta de informação, como é que as pessoas me recebiam quando eu chegava. Então, foi muito sofrido. Né? Quando ele foi reabilitando, a gente emagreceu mais de 20 quilos. Mais de 20 quilos. A massa magra, perdi muita massa magra. Nossa. O raciocínio, aquela habilidade que tinha de resolver as não coisas. tinha mais, Já né? perdi, já Aquele, não tinha mais. eu não tinha mais então. aquele Aquela Carlos. disposição. Não. Não tinha mais. Fazer as Tanto é que tem a coisas. síndrome pós-Covid, né? Você Sim. fica enfraquecido, memória, você perde um pouco do cognitivo, né? Conversando com várias pessoas também que pegaram, e mesmo pessoas que não foram para UTI, mesmo aquelas que ficaram em casa, tem essa sequela. Sim. Pode perguntar, a maioria diminuiu o raciocínio, né? A agilidade, né? Perderam bastante. E foi o que aconteceu comigo. E o que acontece? A gente não pode contar com ninguém, porque imagina, você saiu, né, do hospital, teve alta, a gente quer conversar, a gente quer ter amigos, quer conversar com alguém, aproximar de família, mas E não pode. Não tinha esse E aí eu contato. também ficava numa Não cama, tinha. porque eu ficava usando fralda. Na minha casa tem alguns banheiros, eu não sabia onde era o banheiro. Não, eu fui buscá-lo no hospital e ele falou assim pra mim na descida, né? Ele falou: nós mudamos de cidade, a gente não mora mais. É. Onde a Ele gente mora? esqueceu. Né? Falei: a gente É. mora em Atibaia. E aí ele falou: nossa, isso daqui é Atibaia? Essa cidade é Atibaia? É Atibaia. E aí, na hora que ele chegou em casa, ele falou: onde é o banheiro? Não sabia o que nada. é essa casa? Né? Assim, nós mudamos de casa? Não, nós moramos na mesma casa. Então, foi muito sofrido. E foi aí, difícil. ele conseguiu, graças a Deus, né? É. Ele conseguiu. Mas eu tinha uma esperança muito grande, eu sempre acreditei, e eu saía dessa, né?